tarde, gente! Começando aqui a nossa live sobre limite. Hoje a gente tem diversas perguntas aqui que foram enviadas. E em breve a Flávia tá entrando e a gente vai começar esse bate-papo esperado aí pelas mamães. A Flávia... Agora sim, ó, a Flávia entrou. Probleminha técnico. Vamos dar um oi para Flávia aqui. Ela está conectando. Então, hoje, gente, a live aí tão esperada, né, sobre limites com a criançada. Tema difícil, né? Não é fácil, não é fácil. Flávia, a Flávia tá entrando. Oi, Tudo tudo bom? bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem, tô dando oi aqui pro pessoal, o pessoal tá entrando, essa live muito esperada, né, sobre É limites com a mesmo? criançada. É sempre um tema bem polêmico, né, Flávia? Com A outra certeza. live que a gente teve da Birra também foi super, super elogiada e muito, muito útil e interessante, né? A gente precisa muito, assim, dessas informações. Então, para quem está entrando agora, quem não nos conhece, né, que eu sou a Fê da Minidini, eu e a Graça nós temos aí nosso movimento Mais Amor Menos Caos para trazer para nós e para as mamães mais equilíbrio aí após a maternidade que tudo fica tão conturbado assim e bem caótico, né, muitas vezes. E a gente faz essas lives semanais para trazer esses assuntos aí super interessantes. E a Flávia já participou outras vezes, a nossa Já. cliente, né? Muito querida por nós. Então, vou deixar a Flávia se apresentar aqui pro pessoal e falar do que ela vai bater papo aí hoje à tarde com o nosso público, né, Flávia? Tá ótimo. Então, meu nome é Flávia Carnielli, eu sou psicóloga. Eu trabalho aqui em São Paulo no meu consultório, atendendo crianças, adolescentes, atendendo os pais das crianças, para tentar ajudar um pouquinho mais todo mundo. A gente pensou hoje, né, Fê, no tema dos limites, um pouquinho de como é importante essa questão do não para as crianças, essa questão de tolerar um pouco a frustração, de como é que a gente pode ajudar um pouco a criança nesse caminho e até ajudar as mães também, porque não é fácil, né? Muito, né? Nós mães que Difícil. estamos aí no dia a dia, né? Que sempre precisamos de auxílio, nunca é demais, né? Com certeza, com certeza. Tem alguma Ah, dúvida que apareceu mais durante essa semana, Fê, que você acha que é importante? vamos fazer assim, ó. Vamos ver as perguntas que as mamães mandaram aqui. Vamos começar a olhar as perguntas aqui. Ó, Enquanto você olha, então, só vou colocar esse comecinho da importância da gente claro. dar limite para as crianças, né? Porque às vezes a gente tem essas situações de choro intenso da criança, de descontrole da criança, essas situações em que a criança às vezes até faz a gente passar um pouquinho de vergonha, né? Eu sei porque eu vivo também na pele, a Seguido. minha tem 3 anos, então tá nessa fase de questionamento para tudo, tudo ela pergunta, tudo ela questiona, ela quer dar a opinião dela. E aí alguns pais, às vezes, relatam no consultório, por exemplo, que tem receio desse tipo de situação. Então, eles acabam tendo medo de confrontar a criança, da criança se descontrolar e eles não saberem o que fazer com isso, então eles começam a evitar esse tipo de situação. E aí a gente cai no perigo de ser permissivo demais e de Demais. para que a criança comande tudo, qualquer tipo de situação, e não tem muito jeito. Em algum momento na vida, alguém É. fala não para ela, né? E hoje, assim, é muito complicado, né? A questão é que nem tu falou, né? É uma linha muito tênue, assim, do o que que é ser rígido demais, o que que é ser permissivo demais, né? E aí o medo de talvez estar sendo muito rígido, de colocar muito limite, aí também retrair um pouco a criança, né, no comportamento, enfim, aí segurar as emoções. Ou também ser permissivo demais, porque hoje em dia tem aquela coisa da culpa, né? A gente fala muito da culpa. Então, eu passo o dia inteiro fora trabalhando, aí eu chego à noite, aí a minha filha tem um piti lá por alguma coisa.
ah, mas eu acho que eu não vou repreender porque eu já passei o dia fora. Hum, Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode cuidar, né, Flávia? Pode, assim, ficar bem atento, né? Se tu puder falar um pouco mais sobre isso, acho que é uma coisa que sim, acontece sim. muito. Primeiro de tudo é isso, então, é a gente se liberar dessa culpa, porque não tem jeito. Com certeza. Precisa trabalhar, a gente gosta de trabalhar, né? E as crianças precisam entender um pouco disso. Isso também serve muito como modelo para que elas se dediquem a alguma atividade no futuro, né? Pode ser um esporte, que elas tenham comprometimento com alguma coisa. Então, isso acho que é importante. Crianças, principalmente as crianças menores, elas não têm muita noção da questão de quantidade de tempo e de qualidade de tempo, né? Então, e isso eu vejo muito, por exemplo, com a minha. O dia que eu passo o dia todo no consultório, são os dias que a hora que eu chego, que eu tô cansada, que eu já tô com sono, ou que eu tô. São os dias que ela me desafia mais, que ela me testa mais, né? Ela Até mais ela quer demanda. um pouco da atenção, não tem jeito. Essa questão deles confrontarem tudo, de enfrentarem a gente, é um pouco por isso, porque eles querem chamar atenção e eles querem mostrar que eles também têm opinião, que eles também têm vontade, que eles também têm desejo, e a gente precisa ir equilibrando um pouco isso tudo, né? De Com mostrar que, certeza. ok, que você pode ter vontades, mas que a gente precisa negociar. As crianças menorzinhas não sabem fazer muito bem isso, então elas choram, elas gritam, é a forma que elas têm de se expressar. Né? E tudo bem, Sim, porque esse é o jeito delas se expressarem. O que eu costumo conversar com os pais é que é tudo bem, mas não é tudo bem elas fazerem isso é, em público, elas ficarem gritando com todo mundo. Então, eu falo, aquela questão de cantinho de pensamento, né? Cantinho de castigo. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que a criança pequena não vai sentar e ficar pensando no que ela fez, né? A gente põe ela ali, daqui a pouco sim. ela tá brincando com a mão, com o dedo, então não tem muita Já tá até função. divertido daqui a pouco. Com certeza. Mas o que eu costumo falar, por exemplo, é deixa que a criança vá para um lugar onde ela possa se acalmar. E aí, para ela se acalmar sozinha. Então, eu entendo, ó, fala, a gente tem que nomear para as crianças. Então, você está nervosa, você está irritada porque você queria pegar aquilo que está ali em cima e eu não deixei. Tudo bem você ficar irritada, só que não é tudo bem você ficar aqui na sala gritando com todo mundo. Então, vai ali no seu cantinho, no seu quarto, chora se você tiver que chorar, respira, se acalma e quando você estiver tranquila, você volta aqui que a gente conversa. Com certeza. Essa questão do. Isso é muito importante, né? A gente manter a calma também nessas horas, né? E isso também da birra, da falta de limite, porque senão vira uma bola de neve, né? A criança já Sim, tá sim. gritando e já tá desafiando, e aí tu te irrita com aquilo, e aí tu grita mais, aí é quem grita mais alto, né? Então, Mesmo. realmente, assim, eu e a Graça, a gente tem feito o exercício diário, assim, porque a gente quer sempre ser mães melhores, né? Então, a gente está em constante aí aprendizado e evolução, e a gente respira fundo, assim, muitas vezes, né? E a gente até falou outro dia que a meditação que a gente tem feito de manhã cedo ajuda muito, porque é um negócio que tu Ajuda. começa a aprender a controlar um pouco mais as tuas emoções para depois tu lidar com os filhos, porque eles desafiam mesmo, né? Isso é E é perfeito. bem isso. Quanto mais a gente entender o que a gente está sentindo, mais a gente consegue ajudar a nomear e a diferenciar aquilo que as crianças estão sentindo. Porque às vezes Com eles certeza. misturam tudo. Então, se a criança está com sono, ela está irritada. E não aconteceu nada, mas ela está É, com sono. E ela não sabe disso. Então, quando você começa a falar, ó, você está cansado, você precisa dormir, você precisa descansar, vai melhorar. Né? Ou olha, você está com fome. é. Se você comer alguma coisa agora, você vai ficar mais tranquilo. Né? Ó, hoje você está Isso, triste, eu é. tô triste. Isso, e às vezes são coisas bem básicas, né? Tu falasse agora de estar com fome, de estar com sono. Gente, isso é básico e a gente fica irritada, né? A gente, adultos, quando tá com sono, tá cansado, já fica mais irritado. A criança também, só que a criança não sabe expressar, né? Da maneira que a gente faz. Ah, eu tô cansado, então eu tô de saco cheio. Não, eles têm essas reações, às vezes, impulsivas, né? E tal. Então, isso Sim, é muito importante. Às vezes, eu quero ir numa festa, ficar até tarde. Aí diz, ai, meu filho, a partir de uma certa hora começou a me enlouquecer, foi um horror, passei vergonha. Mas, gente, a gente também tem que respeitar aí os sim. limites e os horários das crianças, E né? uma coisa que eu acho que acontece muito, assim, Fê, é a questão das crianças serem pegas de surpresa. Então, eu gosto muito de conversar sobre tudo e contar tudo que vai acontecer no dia para a criança. Então, assim,
Olha, hoje a gente vai sair, a gente vai no médico. No médico ele vai examinar, vai escutar seu coração, vai ver seu nariz, sua garganta, para você ir conseguindo ajudar a criança também a se preparar para cada tipo de situação. E isso acho que funciona também muito bem com a rotina do dia, porque o que é que eu acho que aumenta ainda a crise, né, a irritação da criança? É quando ela não sabe que ela não pode mexer em alguma coisa ou fazer alguma coisa, e aí ela faz e aí a gente a gente briga, né? Mas ela nem Com sabia que certeza. ela não podia fazer aquilo. Então eu falo, tudo aquilo que a gente combina com as crianças, né, pequenas ou as maiores também, eu acho que a gente consegue cobrar melhor e ajudar a criança a se comprometer com aquilo. Então, eu gosto muito, assim, de orientar os pais a sentarem mesmo um dia com as crianças e falar assim, o que vocês acham que são os direitos de vocês? Vocês podem brincar, vocês podem, né, usar a massinha, vocês podem assistir um pouco de televisão, vocês podem fazer, né, uma cabaninha na casa. Agora, o que é que vocês acham que são os deveres de vocês aqui em casa? Né? Precisa ajudar a Sim, guardar brinquedos, precisa ajudar a colocar a mesa, precisa estudar, precisa fazer a lição de casa. Para cada uma das coisas, a gente vai entrando em equilíbrio nessa coluna. E aí, quando a criança faz alguma coisa que que a gente não acha que está correta, ou que, né, em casa a gente não permite alguma coisa, a gente consegue relembrar e conversar com ela. Você lembra que a gente conversou que isso não era legal de fazer? Que isso não era bacana? Então, por que é que você fez? O que é que aconteceu? E aí retomar com eles isso. Acho que é muito mais fácil de ajudar a criança a se comprometer e a ter uma postura um com pouco certeza. mais assertiva dentro do dia a dia dela. Com certeza. E outra coisa também que eu acredito que funcione muito, que eu faço aqui em casa, é falar para eles também quando a gente não tá tão bem, né? E, Então, por exemplo, quando às vezes acontece, tem esporte na escola, então é um dia que chega mais tarde. Aí depois tem função de jantar, tomar banho. Então chega uma certa hora que tá todo mundo cansado. Então, e aí eles estando cansados, começam a ficar mais agitados. Então ali a hora de escovar os dentes, às vezes se tornava uma loucura, assim. Então eu passei a falar pro meu filho, vai fazer 8 anos agora, o Max, e falar, filho, agora já é tarde, a mãe já tá cansada, tu já tá cansado, vamos agora ficar um pouco mais tranquilo e ir baixando o ritmo para poder dormir bem. E ele, na uhum. mesma hora, eu percebo assim, que sempre que eu explico, porque senão também na cabeça da criança, tudo é festa, agora é hora de fazer folia Sim, aqui no sim. E, banheiro, né? Eles nem. e isso, Fê, não faz muita diferença a idade da criança, tá? Porque às vezes os pais acham que crianças menorzinhas, 1 ano, 2 anos, não entendem. Que não Mas adianta se a explicar, gente, se né? a gente for subestimando as crianças dessa forma, a gente acaba se atropelando e atrapalhando um pouco as coisas. Eu sempre falo, a gente não sabe a partir de que dia a criança vai começar a entender. Então, se a gente não criar um hábito de fazer isso com ela, Começa a desde gente pode sempre, perder, então, né? a gente pode É, perder esse tempo. E aí, quando a gente for ver, com já certeza. passou. Né? Então, eu falo, Aqui a nenhum gente. bebê, menininhos tem que conversar tudo na linguagem deles, a gente adequa a linguagem, a gente dá Sim, exemplo, a gente usa brinquedo, a gente vai indo no mundo deles. com certeza. Tem que falar desde sempre. Aqui a Ana Cláudia tem uma pergunta justamente assim, falando da idade, né? Ó. E em casos de bebês com 1 ano, tem uma bebê que grita e morde quando não fazemos o que ela quer. Então ela tem 1 aninho. O que eu acho que vale a pena é assim, não entra nessa discussão com ela, desde sempre, desde pequenininha. Então não adianta a gente, na hora que a criança, e aí tanto faz, pequenas, maiorzinhas, na hora que a criança está irritada, não adianta a gente querer que a criança escute o que a gente está falando. Mas olha, eu combinei que você não ia fazer isso. E a criança está gritando, está descontrolada. Então, quando a criança é pequenininha assim, eu acho que vale a pena segurar, né? Segura para ela não ficar se debatendo, estapeando tudo. Então, segura. Abraça a criança, pode abraçar se quiser. Deixa ela acalmar. Quando ela acalmar, daí dá para falar. Porque senão fica um pouco nisso do que você tinha comentado, né? Que a criança tá gritando e tá chorando, e aí a gente tem que falar mais alto para ela conseguir ouvir a gente. E aí ela vai gritar, É, e aí a gente vai falar mais alto. E aí a coisa vai ser vai aumentando, e às vezes uma situação que a gente conseguiria controlar ali em 5 minutos, a gente vai levar 1 hora para conseguir acalmar essa criança. com certeza, porque nem adianta também estar querendo explicar no meio daquela No meio loucura, da né? Não crise. vai Então, enquanto ter. ela tá, mesmo o bebê, enquanto ela tá gritando, deixa ela gritar, acalma, a hora que ela parar, aí dá para retomar. Falar, não dá, a mamãe tem Sim, coisa para fazer, a mamãe precisa olhar alguma coisa do trabalho, a mamãe tem que terminar de fazer o jantar, a mamãe precisa ir lá arrumar alguma coisa, né? A mamãe tá entrando para tomar banho, a mamãe precisa tomar banho, e aí sim consegue retomar com a sim. criança.
A Graça aqui comentou, né? Flávio, sobre respeito versus mandar. Tenho cuidado para colocar ao Eric sobre respeito, explicando que não mando nele, mas que deve me respeitar. Acho errado quando se coloca que pais mandam nos filhos. Então, acho que a Graça quer. A pergunta seria mais assim, né? É certo dizer, não, eu que mando, ou não, ou isso tem um efeito negativo, enfim. Eu acho que tem um efeito negativo, sim. Então, acho que a gente usar a palavra mandar, não, assim, mandar e obedecer, não, eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que a gente falar que a criança precisa se comprometer com aquilo que a gente, né, estabeleceu antes, eu acho que é importante. E aí, Fê, eu acho que vale muito do nosso exemplo também, né? Então, da criança entender que, então tá, mas a minha mãe e o meu pai, eles podem fazer como eles quiserem, o que eles quiserem na hora que eles quiserem em casa. E a gente falar que também não é assim, né? Ó, na hora que você tá brincando, eu não vou lá atrapalhar a sua brincadeira e vou invadir o teu espaço porque eu quero que você venha fazer tal coisa, né? Não, a gente vai se Sim. comprometendo dessa forma. Então, eu acho que quanto mais a criança entender que não é questão de obedecer, mas é questão de que aquilo que a gente estipulou, eu me comprometo com aquilo, né? Para todo mundo viver bem, viver em harmonia. Essa questão do, né, do exemplo, gente, isso é pra tudo, né? Eu vejo muita gente reclamando assim, ai, meu filho vai dormir a 1 hora da manhã, mas aí a pergunta, que horas vocês dormem? Ah, a gente Sim. sempre teve o costume de dormir a 1 hora da manhã. Bom, então não tem muito fórmula mágica, né? Eu lembro assim, quando o Max era pequenininho, a gente começava todo um ritual do soninho dele, depois do jantar cedo, assim, do entardecer, né, de noitezinha. E baixava as luzes da casa, botava musiquinha e acalmava como se a gente fosse dormir também. A gente não ia dormir às E 7, 8 com da noite. tudo, assim, né? Porque não adianta eu querer que o meu filho É. guarde todos os brinquedos se as minhas coisas ficam todas espalhadas pela casa, né? Com Não certeza. A casa adianta inteira é uma eu, bagunça, né? mas os Não brinquedos adianta, têm que estar organizados. né? Não É. tem jeito, não tem como. Então, quanto mais a gente conseguir ir mostrando, e não tem assim, eles não vão concordar com tudo aquilo que a gente falar, com tudo aquilo que a gente colocar, e ok, né? Não tem problema nenhum nisso. Eles também têm personalidade, eles também têm opinião, eles também estão construindo tudo isso, né, dentro deles, e tudo Com bem certeza. concordar. Mas eles precisam entender que algumas vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta, que são mais chatas, mas para que todo mundo possa viver bem, né? E que são Ok, quem necessárias, né? adora ficar, né, assim, ai, adoro ficar horas lavando louça, arrumando casa. Ninguém ama fazer isso, mas a gente faz para que todo mundo viva bem dentro da casa. Então a criança É. precisa entender que, ok, não é tudo que eu vou gostar, mas eu preciso aprender a respeitar, porque isso também significa que eu estou respeitando o outro. É bem isso. Sabe que isso dá também de explicar, de mostrar como a gente, às vezes a gente dá e às vezes a gente recebe, né? Por exemplo, E, aqui aconteceu algumas vezes assim, a gente mora num condomínio, então meu filho adora estar na rua, né? Então, por exemplo, fim de semana a gente vai almoçar fora, ele começa assim, ai, já deu, já comeram, vamos sair, já, porque ele quer vir, porque ele quer ir pra rua brincar, entendeu? E aí a gente explica pra ele, pô, filho, quantas vezes a gente faz coisas pra ti, como por exemplo, ficar 1 hora dentro de um fliperama lá, meu marido às vezes faz, né, quando a gente vai pra Porto Alegre, tem um Mega Zone até é o nome do lugar, que ele gosta muito, e às vezes fica mais de hora lá. Não é o programa preferido dele ficar brincando em fliperama, mas a gente faz por ele, pra proporcionar a ele um momento. Então, e aí a gente falando pra ele, né, então tu também tem que entender que agora a gente tá almoçando, o pai e a mãe gostam de almoçar fora, tu tá junto, nós estamos em família, tu vai ter que aguardar quando chegar a hora de, né? Então eu acho que isso aí também é importante mostrar que a gente tem coisas que a gente às vezes tem que abrir mão, né? E fazer é também eles se aquilo da frustrarem, né? gentileza Eles gera precisam. gentileza, né? E eles precisam se frustrar um pouco, não é só o que eles querem, né? Que essa geração é muito, né? Para eles vivem na onda de um jogo de videogame, assim, que lá eles apertam o play, o pause, eles passam para frente, eles passam para trás, eles reiniciam se não deu certo, e na vida real não é assim, né, que E acontece. vou te contar um pouco da minha filha, por exemplo. Ela tá com 3 anos e ela é a única neta, a única sobrinha, né? Não tem outra criança na família. Então ela tem aquela coisa, eu que aperto o botão do elevador e corre, aperta o botão. Eu que vou desligar a televisão, pegar o controle.
E aí eu comecei a perceber que ela estava ficando com muita dificuldade para ceder, para esperar a vez do outro. Conversei um pouco com a professora na escola também, e a professora falou, realmente, ela tem essa ansiedade de querer ser sempre a primeira em tudo, a fazer. E aí eu conversei aqui em casa com meu marido, com a minha mãe, com quem me ajuda, mas com ela, falei, ó, vamos começar. Com Se as ela não vozes. tem a criança para competir, a gente vai competir a gente com ela. Então, eu falei, às vezes É, agora eu converso com ela, eu falo assim, ó, tem o botão de fora do elevador e o botão de dentro. Qual que você quer apertar? Porque eu também quero apertar um. Então, como que a gente vai fazer? Né? Daí, às vezes, ótimo, é verdade. então eu vou conversando com ela, porque agora a É, gente assistiu um desenho, mas agora a mamãe quer assistir um programa na televisão. Então, vamos negociar qual vai ser o horário de cada um, como é que a gente vai fazer. Né? Agora você com quer certeza. brincar, mas agora eu preciso que você fique sentada ali um pouquinho, porque eu tenho que terminar o negócio do meu trabalho. Pra Isso, com gente ir certeza, porque a gente está falando aqui de limites, né? E é bem isso, é tu colocar os limites do que é possível e o que não é. Tu vai ceder quando dá, quando não dá, ela vai ter que entender, né? Flávia, aqui a Sheila A Sheila, muito obrigada por entrar aqui hoje. A Sheila foi a nossa vencedora do desafio de do 5 dias lá, desafio. desbloqueando a sua felicidade, acordando cedo. Show, tá indo o teu kit, Sheila, tá a caminho, né? Que a gente enfim, falou lá nas lives que enviaria um super kit aí do Milagre da Manhã e tal, quando quem falasse que realmente sentiu, né, a diferença, e a Sheila Guerreira lá entrou todos os dias e deu um depoimento super bacana que nos emocionou, assim, então, obrigada, Sheila, por tudo e por entrar aqui hoje. Ela tem uma pergunta, ó. Como agir quando a criança insiste em fazer algo que foi proibido, tipo uma teimosia? Isso acontece muito, né, gente? Acontece, acontece. Então, Sheila, assim, não tem muito o diálogo sempre, tá, gente? Diálogo o tempo inteiro. Eu falo, às vezes eu acho que a gente fala demais, mas quanto mais a gente falar, melhor. Então, acho que é super importante de conversar. E aí eu acho que vale a pena a criança ir entendendo que para os comportamentos que ela faz que não são tão legais, existem consequências, porque é assim que a gente funciona na vida, né? Então, aquilo, planta o bem para colher o bem. Então, a gente tem que mostrar um pouco disso para a criança. Ah, então vamos lá, vamos retomar sua listinha lá. O que você acha que você tem direito? Você tem direito a assistir 2 desenhos antes de dormir? Então, como você não está fazendo também aquilo que a gente combinou que seria o seu dever, hoje você não vai assistir os 2 desenhos, você vai assistir um desenho só, você não vai assistir desenho, né? De ir mostrando isso para a criança. Eu falo, não é questão de castigar, mas é questão de ir ensinando para a criança que para E ela tem ter coisa que consequências, ela né? quer, também precisa colaborar de outra forma. Porque é muito isso, né? Na vida é assim. Então, né, a gente tem que ensinar que a criança, se ela for para a escola e não fizer as tarefas e não fizer os trabalhos que ela tem que fazer, ela não vai tirar nota para passar de ano. Então, se a Com gente não certeza. for ensinando isso para a criança em casa, isso que eu falo, o que a gente não faz em casa, a vida e a sociedade e na rua, de alguma forma, vai acabar acontecendo. Então, E não adianta provavelmente de uma maneira bem mais dura, né, Flávia? não adianta a gente não falar não para a criança em casa e deixar ela fazer tudo, porque vai chegar na escola, ela não vai poder fazer tudo que ela quer, né? Ah, não adianta a gente querer que a criança tenha todos os amigos do mundo, porque pode ser que algum amigo na escola não queira ser amigo dela. Com Ok, certeza. a gente então precisa ir ensinando isso, de que quanto mais gentileza, quanto mais correto a gente for na vida, mais coisas boas a gente vai ter pelo nosso caminho, né? Com E certeza. que É vale a isso. pena isso, e conversando, e mostrando, por isso que eu falo, essa listinha eu acho que é bacana com as crianças, sabe? Não precisa ser nenhum mural de rotina, nenhuma dessas coisas. A gente pode fazer com a criança desenhando. Se a criança é pequenininha e não consegue ler ainda, a gente pode desenhar, a gente pode colar figurinha para ir mostrando o que é direito e o que é dever. Show, muito legal. Aqui a Karine também tem uma pergunta, ó. O que fazer quando a irmã caçula copia a mais velha em tudo, até nas coisas erradas? Isso é super comum, né? A Muito, mais novinha. muito, não tem jeito, eles vão fazer um pouco assim mesmo. Mas acho que quanto mais você for conversando e tentando diferenciar uma da outra, assim, acho que ajuda, né? Então, ó, a sua irmã tá nervosa porque aconteceu isso, isso, isso. Por que você tá nervosa? Né? A sua irmã fez assim, 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 e agora ela vai acabar ficando sem o desenho que ela queria. Você também vai ficar sem o seu desenho. Né? E mas principalmente acho que isso de diferenciando, de mostrando, sabe? Ó, ela tá irritada porque aconteceu tal coisa. Aconteceu isso com você também? Foi assim com você também? Por que você tá chorando? Né? Para ela ir Interessante. entendendo que elas são
crianças separadas. Eu acho que eu só tenho um, né? Mas tenho irmão, então eu me lembro quando eu era criança, e eu acho que isso é bem importante, né? Eu vejo muito assim dos pais, parece que tem uma obrigação de tratar os dois exatamente da mesma maneira, sendo que, sei lá, um tem 8 anos, outro tem 4, né? Aí então, mas filho, tu não vai poder brincar de tal coisa porque a mana não pode brincar também. Eu acho muito errado isso, não sei qual é a tua Sim, opinião, né? Mas eu acho que isso aí gera muito conflito até entre os irmãos, porque assim, ó, você tem 4 anos, tem a idade de fazer isso, isso e isso. Você que tem 8 já pode, já conquistou né, o direito, enfim, a liberdade de fazer outras e isso coisas, né? acho que é super legal de ir mostrando para a criança que não tem, cada fase é uma, então não tem, a gente ganha coisas novas e a gente perde algumas coisas de acordo com as mudanças de fase, né? Então, eu vejo muito, principalmente assim, criança pequena quando nasce irmãozinho, então quer voltar a ser bebê, quer usar uma madeira de novo, Sim, crianças regridem. E aí os pais às vezes ficam, mas ó, você não é mais bebê, você não precisa mais da mamadeira. Mas o que eu acho mais legal e que eu acho que é mais interessante é falar, mas é porque agora que você cresceu, por exemplo, você já pode comer um doce que o seu irmão não pode comer ainda. Agora que você já está um pouquinho maior, você já pode passear com a mamãe até um pouquinho mais tarde, que o seu irmão ainda não pode, né? De ir sim, mostrando que tudo bem, a gente perde algumas coisas, mas a gente ganha outras. com certeza. E E até para que a criança consiga ter um pouco de exclusividade em algumas coisas, né? Porque já é difícil, por exemplo, o mais velho quando chega o irmão, né? E aí tudo é a mesma coisa. Eu vejo assim, ó, por exemplo, em aniversário, né? Às vezes vem sempre o irmãozinho mais novo no aniversário. Porque a mãe não quer frustrar o mais novo de que ele não tem um aniversário para ir. Mas, gente, aquele amigo é do mais velho. mais É uma velho, conquista dele, né? É um espaço dele. Então, aí, todos os lugares tem que levar o irmão, né? Eu não vejo isso como uma coisa legal. A minha mãe diferenciar, separava, né? assim, a gente não tem que ter medo da frustração e do choro de jeito nenhum. Eu falo, não tem jeito, porque às vezes os pais falam assim, mas ele chora muito, eu não sei o que fazer, porque daí ela fica chorando, se eu dou bronca, ela chora. Chora, tá nervosa, tá irritada e vai chorar. Né? Só que se os pais ficarem com esse receio, ficarem com medo dos filhos, a gente acaba Eles entrando começam a numa mandar na gente, situação. né, Flávio? É isso Eles mesmo. começam a mandar na gente. É isso mesmo. A gente estava falando dessa questão de idade, Fê, e eu tinha visto aqui uma pergunta de uma mãe perguntando, falando da questão de como é a questão dos limites para cada uma das fases, né? Aham. Acho que é importante só da gente falar isso, assim, que não tem uma resposta certa ou errada, né? Eu falo que a gente tem que sempre trabalhar com aquilo que funciona dentro da nossa casa, com a nossa rotina, com a forma em que a gente vive, com tudo do jeito que está organizado para a gente. Mas o que eu acho que vale a pena ir trabalhando também com a criança é que quando ela começa a dar conta de tudo aquilo que ela tinha que fazer, então assim, a gente vê que a criança, ela se comprometeu a estudar, arrumar a cama dela, ok, né? Então a gente já pode mudar de fase, assim, né? Eu acho que a gente já consegue acrescentar mais alguma coisa. Acho que a criança vai, e não é acrescentar alguma coisa no sentido de exigir alguma coisa a mais, mas é também no Sim, é sentido de de dar um dar mais pouco mais de responsabilidade, autonomia, né? mais De liberdade, sim. confiar, enfim. Sim, é isso mesmo. Tá entrando na fase da adolescência e tá pedindo para ir ao cinema sozinho com os amigos. Mas ainda não dá conta de arrumar as coisas dentro de casa, de se vestir sozinha. Eu dou um dinheiro para comprar um lanche na escola e vem o troco todo errado, ou a criança gasta tudo de uma vez, ela não consegue. Então, ainda talvez ela não tenha adquirido esse direito de ter essa liberdade de ir um pouco mais. Eu costumo dizer, liberdade a gente conquista, né? É Sim. ótimo mesmo, Então com a gente certeza. precisa ir observando isso, né? Desde Por pequenininha. exemplo, Ela dá é, conta, ela consegue, ela se compromete, ela assume a responsabilidade daquilo, ela assume as consequências daquilo. Então, ok, ela ganha um passo mais aí na autonomia dela, na liberdade. sim. Outra coisa que eu acho bem complicado, que eu acho que é um assunto que muita gente deve ter passado, assim, por essa situação, e eu passo com meu filho, como eu falei, né, ele vai fazer 8 anos, e seguido agora ele me pede um celular, ele quer um celular. E não vai ganhar tão cedo, assim, ó, tão cedo mesmo. Eu sei que eu e meu marido sabemos hoje, a tecnologia faz parte da vida deles, mas, gente, não tem por que uma criança de Uhum. 8 anos ter um celular, e muito menos levar para o colégio, que é o que eles querem fazer. Por quê? Porque ele tem
colegas de 8 anos que têm celular. Ele tem amiguinhos de 9 que têm celular. E eu acho assim um absurdo, eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem o que estar fazendo com um celular. E eu explico muito pra ele, né, que não é porque os outros, porque isso é uma coisa muito forte, assim, é coisa da turma, coisa da, né? E eu explico para ele que, inclusive, assim, agora é a hora dele estar com os brinquedos dele, que ele é criança, que em breve ele não vai mais se interessar por brinquedos, por brincadeiras que ele faz hoje, ele vai queimar etapas da vida dele, né? Sim, E que um celular já requer todo um outro controle, todo um outro, né, maturidade que ele não tem ainda para ter e não precisa ter, não tem necessidade nenhuma. Mas é uma coisa que vira e mexe ele volta, né, na questão do celular, porque ele tem vários amigos que têm. Né? Então, isso, se eu fosse ceder, eu acho que é aí que a gente começa com a falta de limite, né? Não querer frustrar. Ah, mas coitadinho, todos os coleguinhas têm, até não sim. são todos, são alguns. Mas, enfim, não é por causa disso, porque aí a gente vai gerando uma onda negativa, né? Um tem E uma não coisa que tem não é legal freio, não é? Porque senão cada coisa que ele quiser, porque alguém tem, ele vai e vai indo e a gente não freia, não e tem aí a jeito. gente fica total sem limites, né? Sim, eu acho que é super importante de conversar e de explicar, né? Que teu amigo tem, teu amigo ganhou, mas você ainda não precisa. Para que você quer isso? O que você vai fazer com o celular? Por que você precisa ter um celular seu que você não possa usar, por exemplo, quando você está comigo, que a gente possa estar junto? Por que tem que ser um seu? Né? Qual é a necessidade disso? E de ir Sim. conversando, porque senão é bem isso. Hoje é o celular, daí depois é aquilo que a gente vai entrando, né? Aí é o É. tempo Não, e a das gente tem que cuidar para não ceder só porque os amiguinhos têm. E eu me lembro quando eu era criança, sabe, de pedir algumas coisas que hoje eu vejo que também não eram, né, para minha idade, porque colegas tinham. E os meus pais sempre eram muito categóricos, assim, não, isso não é para tua idade, isso não é para ti. E ok. E hoje eu vejo, né, pô, isso me criou valores muito bons, assim, porque eu poderia, né, ter tido bem menos limite, talvez eu fosse uma pessoa bem diferente. Então, hoje eu vejo o quanto era válido aquilo, né? E Uhum. procuro fazer igual, assim, com meu filho. Uhum. E isso que você falou, eu acho que é o mais importante, assim, essa questão toda de valores, né? Então, quando eu falo que não tem certo e não tem errado, não existe, os limites são esse, não tem. Eu acho que a gente tem que avaliar daí o que é que funciona dentro de casa mesmo, o que é que está de acordo com os valores que vocês têm, o que é que, né, o que diz um pouco, que fala um pouco da família de vocês para ir estabelecendo isso tudo. Para também a gente não cair naquilo de que para mim, ok deixar meu filho sentar e assistir um desenho, mas eu vi que, né, que a gente não devia deixar a criança sentar e assistir o desenho, porque isso não é legal. É ok dentro da sua família? Funciona dentro da sua família? Então vamos negociar como é que a gente vai arrumar isso dentro da sua família. Para a gente não proibir só por proibir. Por Né? proibir, né? Com certeza. Porque E daí a gente negociar também, né? Negociar. É que sim, nem a sim. questão do tablet, dos eletrônicos, né? A gente tá falando aqui de limites. Gente, faz parte da vida deles os eletrônicos. Não adianta tu ficar, né, voltar naquela nostalgia. Eu acho que às vezes a gente fica muito assim, ai, na minha época era só brincar de pé descalço na terra. Gente, era maravilhoso, mas eles pertencem a uma realidade um pouco diferente. Então, é sempre procurar proporcionar coisas ao ar livre, maravilhoso, né? Todos, eu faço muito esforço nesse sentido, mas eles é a realidade deles o eletrônico, então um pouco eles vão manusear, não Mas acho adianta, né? que é isso do que você falou, do que é que a gente proporciona para a criança. Porque às vezes acontece dos pais falarem, não pode mexer no celular agora. Tá, e aí pode o quê? Né? Com certeza. Não O que que pode, tu não tá pode. fazendo para mudar também, né? A criança é pequena, tem lá 4 anos, não pode ficar no celular na mesa no restaurante, porque onde já se viu ficar no celular na mesa? Mas a criança tem 4 anos, ela é pequena, é difícil que a criança fique sentada o tempo inteiro. Então, tá, o Dá que uma que ela coisa para pode, o que desenhar, ela pode leva fazer? brinquedos, né? Isso, ela pode pintar, ela pode brincar com a massinha, ou então vamos conversar, mas conversa com a criança, porque senão que aquilo, a gente fica conversando aqui e a criança tá aqui sem fazer nada, vai ficando irritada, vai ficando cansada, né? E aí não É, tem muito o que a gente faça, né? com Então a certeza. gente tem que dar alternativa, não adianta só proibir, porque não pode, pronto e acabou. E eu acho que muito também fazer de uma autoanálise, assim, a questão de dar o celular, dar o tablet é conveniência, gente.
Vamos parar um pouquinho para refletir o quanto está sendo conveniente para a gente dar isso aí para suprir, para poder ter mais tempo, ou simplesmente para Uhum. ti também ficar no teu celular. E a gente vê muito isso, né? Em restaurante a gente vê toda a família, cada um no seu celular, né? Sim, Então sim. aí tu vai querer dizer, ah, mas meu filho está passando muito tempo na frente do tablet. É isso que tu tá falando. O que que tu tá fazendo pra ser diferente? O que que tu tá interagindo com teu filho? Quanto tempo tu tá tirando? Ou tu tá assim, na conveniência, ele tá quietinho ali no celular, no tablet, deixa que eu vou dar uma trabalhadinha aqui, ou deixa que eu também vou fazer uma coisa minha, só minha, né? Sendo que era um tempo que eu podia estar interagindo com meu filho. Então, isso a gente tem que fazer essa autocrítica aí seguido, né? Sim, sim, para que a gente consiga equilíbrio, né? Não tem jeito. Eu falo, tem que ter. A chave é essa, é equilíbrio. É isso. Não adianta proibir só porque eu vi que não é legal e tem que ser assim, e aí eu proíbo tudo, e aí a criança também não consegue fazer nada, ou eu quero ficar um pouquinho tranquila, então agora pode e depois não vai poder, entendeu? Porque isso também acontece, a gente joga um pouco com essa questão de limites, a gente às vezes flexibiliza demais de acordo com o nosso interesse, e isso confunde É. demais a cabeça Ah, das isso pessoas, confunde, né? Até né? pior. Por que que, tá bom, minha mãe fala que eu não posso mexer no celular, mas por que que quando ela tá conversando com a amiga dela, ela me dá o celular? Né? É. Porque daí a criança fica nessa questão de, então, né, pode ou não pode, e aí a criança às vezes aprende a jogar com isso também, né? Então, Com de ir começando a agir esperando sempre o mesmo tipo de resposta dos pais, e aí isso não é certeza. bacana também. Então, É, quanto isso, mais a gente isso é muito conseguir se legal também adaptar. de estabelecer certas regras, né? Por exemplo, aqui em casa o tablet é só final de semana, assim, um pouquinho depois do almoço, que o sol tá forte na rua, né? Que ele gosta de sair e tal. Então, assim, ó, horas limitadas, porque eu percebi e teve épocas que durante a semana de manhã, porque ele vai na escola à tarde, acordava e ficava no tablet. E aí eu comecei a perceber, pô, tá começando a repetir alguns comportamentos de jogos que ele jogava e não tava legal aquilo ali todo dia. Então a Aham. gente recombinou que durante a semana não, que Não ele ia tem. curtir os brinquedos dele, que ele tem dever de casa para fazer e foi um combinado e pronto. E eu vou te dizer que não fez falta nenhuma, assim, E bem pelo contrário. funcionou, né? Com certeza. Funcionou e exatamente. E às vezes ele tenta, às vezes dá uma saudade, né? Ai, mãe, será que eu não? Não, filho, nosso combinado é tal. Por mais que pudesse ser conveniente para mim naquela hora dar o tablet, entendeu? Então, assim, Sim. eu acho que combinado é combinado, né? Se a gente fez esse combinado, tem que manter. E agora, falando, a Ana Cláudia tem uma questão muito interessante aqui, que eu acho que é a mais pura verdade. Ela estava dizendo que estava lendo de um texto que falava que as crianças hoje não estão preparadas para momentos de tédio. Nós estamos sempre tentando preencher o tempo É delas com isso mesmo. diversas coisas. Gente, isso é muito verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. E sendo que o momento de tédio também é super importante para a criança, porque faz a criança se tornar um pouquinho mais criativa. Então, ela mesma precisa preencher o tempo dela de alguma forma, porque senão é bem isso mesmo. Tá tudo sempre feito ali para a criança. Ela não precisa ter autonomia, ela não precisa ter independência, ela não precisa ter proatividade, porque sempre tem alguma coisa. Né? Então, tá bom, eu sei que agora minha mãe vai inventar alguma atividade para eu fazer para não ficar aqui parado sem fazer nada. E não, o ócio, na verdade, é aquilo que a gente fala do ócio criativo, né? Da Criativo, né? criança, da criança ter aquele insight dela conseguir pensar, nossa, mas agora eu podia pegar um brinquedo assim, eu podia transformar isso aqui em outra coisa, eu posso criar a partir do nada, né? Que acho que também É. é super E isso a importante. gente pode mostrar também, né? Porque muitas vezes eles ficam, ah, eu não tenho nada para fazer. E aí, quando meu filho, às vezes ele fala essa frase mesmo, ah, eu não tenho nada para fazer. E aí eu começo a mostrar, filho, teu quarto tem isso, tu poderia fazer tal coisa, tu poderia fazer. E vou assim, né, relembrando ele, caso ele não lembre. E quando eu vejo, ele tá lá no quarto dele fazendo outra coisa, enfim, e tá tudo certo. Sim, a Então, criança, eu falo, a criança se basta muitas vezes, né? Se a gente deixar. oi, Flávia, tá cortando um pouquinho aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Grace, que tá escutando, comenta aqui se tu tá me ouvindo. Tá congelada a Flávia aqui.
Oi. Ah, acho que a Flávia caiu aqui. Meninas, vocês estão me vendo aí? Estão me ouvindo? A Flávia caiu aqui, acho que ela vai voltar. Ah, a Graça tá escutando, ó, a Flávia voltou. Aqui eu não sabia se era eu ou se era a Flávia. Agora ela vai voltar. Aqui. Voltei. Oi? Oi, voltei. Caiu um pouquinho. Foi. Eu estava falando da questão, né, de que a criança, às vezes, se a gente der espaço e liberdade, ela mesma vai desenvolver alguma atividade ali, vai criar alguma coisa, a gente só precisa deixar. Porque se a gente não deixa, a gente atropela, né? Então a criança está começando a pensar alguma coisa, a gente interfere. Então não dá, né? Então a gente tem que Aqui dar eu esse. tô. Tinha uma outra pergunta aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Como faço com minha Sandra? Como faço com minha filha de 8 anos que chora se dou conselhos ou se repreendo? Me ajudem, por favor. Quer dizer que, né, qualquer situação. Que a gente falou, né, Sandra, de tolerar um pouquinho também o choro dela e a frustração, porque isso faz parte. A gente tem, às vezes, dificuldade, eu falo, é muito difícil para a gente lidar com a dor do outro, assim, né? Com a ansiedade do outro, que a gente não controla isso, a gente não tem jeito. E com filho é muito mais difícil. A gente vê que o filho está chorando, que o filho está sofrendo, que a gente poderia acalmar aquilo, que a gente poderia ceder e aí de repente deixar tudo feliz, a tentação é grande, né? Mas a gente precisa aprender a tolerar um pouquinho esse choro, porque é a forma dela de se expressar, de se manifestar. E se ela tá triste, se ela tá irritada, é normal que o choro venha. Mas o que eu acho que vale a pena é conversar sempre com a criança de explicar que, ok, na hora da irritação maior, você chorar, tudo bem, porque te acalma, porque te alivia. Só que esse choro não resolve as coisas. Então, o que é que a gente pode fazer para resolver? Né? Como é Com que a gente certeza. pode fazer para lidar com a situação? Chorar só por chorar não resolve. É. A Carol aqui também, a nossa super mamãe de Joinville aqui, a Caroline Birkhouse, fez uma pergunta aqui também. O caso da criança com 12 anos que enfrenta o tempo todo, provoca para irritar, não obedece, um estresse, e damos amor, mas está quase sempre em conflito. Não é fácil. Essa aí já é uma nova fase, né? Aí uma É outra pré-adolescência. fase disso, e é uma fase, eu falo assim para os pais da Bem adolescência. difícil, né? Eu acho muito, eu acho às vezes mais delicado que a adolescência propriamente dita, porque é aquela fase de transição. Então, ela não é mais criança de brincar, de ficar ali, né, se divertindo com brinquedos, mas ela ainda não entrou na adolescência, nessa questão de estar com os Nem amigos, ela e sabe esse muito bem quem ela convívio. é no Então, momento, ela né? fica perdida, e é bem isso, ela vai testar os limites, ela vai querer ver o quanto ela consegue ir. Só que o que eu acho que vale mais a pena é não entrar no conflito com a criança. Então, é sempre aquilo de conversar. Ó, a gente combinou que isso pode, isso não pode. Enquanto a criança está questionando, está provocando, e está irritando, não entra na provocação. Eu sei que é super difícil, né? Que Mas, tem hora que a gente também não está bem, que a gente também perde o controle, e também isso faz parte, a gente vai lidar com essa situação depois se ela acontecer. Mas quanto mais a gente puder evitar esse tipo de conflito, melhor, né? De conversar mesmo. Ó, enquanto você estiver assim, nervosa, irritada, descontrolada, a gente não conversa. Quando você se acalmar, a gente vai conversar. gente, assim, eu e a Graça tava falando, né, que a gente faz, assim, o exercício diário, né, da calma, da paciência, a gente faz muita diferença, né, e agora a Carol falou aqui, né, que sempre enfrenta e é um estresse, e eu tive muito problema com meu filho, assim, de estar muito reclamão, de reclamar há um tempo atrás, e eu me dei conta, gente, eu tô uma pessoa muito reclamona. Como é que eu quero que ele esteja? Então, a coisa né, da autocrítica de novo. Como é que eu tô agindo? Os filhos, assim, eles são muito espelho, principalmente da mãe. A gente passa a maior parte do tempo com eles, né? A maior convivência deles geralmente é com a mãe, se for comparar com o pai, por exemplo, enfim. Então, o que que eu comecei a mudar as minhas atitudes, né? Em vez de querer mudar ele, pô, esse guri tem problema. Tanto é que quando a gente leva num psicólogo, né, a primeira coisa, o psicólogo, tu, né, Flávia, como psicóloga, sabe, é entender a dinâmica da família, o que que tá acontecendo Porque naquela não família, né? entra, é o ambiente que a criança tá interfere completamente. É assim com qualquer pessoa, é assim com a gente. Se a gente está com um problema no ambiente de trabalho, a gente tem algum colega que a gente não consegue
conviver tão bem, ou se a gente está com uma pressão maior no trabalho, a gente fica mais irritado, a gente fica mais estressado. Se você vai para um lugar em que está super agitado, como é que você consegue se manter calma num lugar onde não é nada calmo? Então, para a Com criança, é a mesma certeza. coisa. Se né, os pais que são a maior referência, que são a base da criança, se eles não estão tranquilos, dificilmente a criança vai ficar tranquila. É, Né? Então, e Carol, ainda assim, em relação à tua questão, né, o que que eu fiz aqui em casa, assim, que eu acho que ajudou muito, mudou muito, assim, a minha relação com o Max, foi justamente conversar e mostrar para ele, filho, olha só, se tu tem esse comportamento tal, sei lá, de uma situação que tem acontecido, se tu tem esse comportamento tal, isso gera irritação na mãe, porque tu sabe que tu tá fazendo uma coisa que não é legal. Então, assim, ó, se tu já sabe que a mãe não vai gostar, a gente vai começar a discutir e vai ficar um clima ruim. É isso que tu quer pro nosso dia? Tu acha, por exemplo, se é uma coisa de manhã, né? Às vezes acorda, né? Faz uma coisa que não foi legal. É esse o clima que tu quer pro resto do nosso dia? É esse o clima que tu quer? Ou não é muito melhor a gente se dar bem, a gente ser feliz? Olha, isso mudou muito, assim. E claro, a minha, calma, porque é que nem eu ouvi um dia, né? Uma pessoa falou, amar as pessoas que estão bem, né? E que amar uma pessoa feliz, que está bem no momento bom, é muito fácil. O mais com difícil é certeza. amar, né, no momento difícil, né? Uma situação que tu tá mais é querendo, tá com raiva ali, né? Faz E uma é coisa pra bem te isso. irritar, tu tá com muita raiva, mas tem que dizer, gente, é a hora que ele mais tá precisando do amor, porque ele tá com Sim, algum é isso problema. mesmo. É isso mesmo. Eu vi uma É. vez falando também isso, de que quando os filhos mais te afastam é quando eles mais precisam de você É quando eles perto, mais né? precisam, dá um efeito assim, ó, fantástico, gente. Quando a gente Sim, eu acho. respira fundo e quebra aquela barreira da raiva e de retrucar na mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente. Ah, é? Tu tá sendo assim comigo, agora tu vai ver, tu vai ser castigado, tu vai ficar de castigo, vou brigar contigo. A gente quebra aquilo, a gente até pega eles desprevenidos, assim, né? De ter uma Sim, é isso reação mais mesmo. Eu calma. falo também, Fê, assim, vamos pensar e escolher bem quais são as brigas, as batalhas que são válidas dentro de casa. Porque às vezes, quando a gente para pensar, tem coisa que a gente poderia fazer diferente, que a gente poderia ceder e que a gente também não faz por teimosia nossa, né? Por, eu quem tenho que dar a última palavra. E aí, para cada fase da vida varia, mas, por exemplo, um exemplo aqui na minha casa é com a Maria Clara, com os 3 anos dela, é na hora de escovar o dente. Ela quer escovar o dente primeiro e depois ela me dá a escova para eu escovar. E eu falava que não, que eu que primeiro tenho que escovar o dente dela, limpar direitinho e depois eu deixar ela escovar do jeito dela. E aí eu pensei e falei, não, gente, não faz diferença. Deixa então primeiro ela fazer lá a escovação dela do jeito dela e aí depois ela me dá tranquilamente a escova, eu pego e termino de escovar, e tudo bem. Né? Então, era uma briga quase todas as vezes na hora de escovar o dente. Aí depois eu falei, não, então tá, aqui eu consigo ceder. E tem coisas que eu não vou abrir mão, né? Não tem questionamento se precisa ou não precisa tomar banho. Precisa, né? Então, Com ali eu certeza. não vou E negociar aí nada. também. E aí também vê muito o que que a gente está repetindo, que padrões e que crenças a gente está repetindo dos nossos pais, né? Principalmente aí da nossa Sim, mãe, e que a gente está repassando isso aí sem pensar, gente. Isso é inconsciente, né? Quantas vezes, aqui eu tenho certeza, vou fazer uma pergunta, quantas vezes tu te pegou fazendo uma coisa que tu lembra assim, meu Deus, eu lembro da minha mãe fazendo isso? Eu lembro até a voz, eu lembro a cara da minha mãe fazendo isso e eu tô fazendo igual. E era uma coisa que tu odiava na tua mãe, sabe? Que tu não gostava. Então, assim, não vamos fazer igual, gente. Não vamos fazer igual. sim. Vamos E repensar quando e eu falo quebrar esses ciclos, né? Sim, quando eu falei dessa questão de integrar um pouco mais a criança também no dia a dia dela, para ela ficar um pouco mais comprometida, que é uma coisa que eu vejo muito nessa fase dos 12 anos que a moça estava falando, né? Dos 12, da adolescência, Isso. é um pouco disso, de porque a minha mãe eu reclamo porque eu tenho que chegar e tenho que estudar na hora que a minha mãe quer, porque eu tenho que tomar o banho na hora que a minha mãe quer, que são coisas que eu acho que a gente consegue, às vezes essa geração que vem agora, eu acho que eles são muito mais abertos ao diálogo e eles são muito mais questionadores, eu acho, do que era um tempo Com atrás. Eu não ia, certeza. por exemplo, É questionar outra tanto geração, assim né, os meus gente? pais, mas hoje em dia é uma coisa que
acontece que eu acho que a gente precisa estar atento para conseguir lidar melhor com eles. Então eu falo para os pais, do mesmo jeito que com a criança a gente faz lá as coluninhas dos direitos e dos deveres, eu gosto muito de com as crianças maiorzinhas a gente fazer mais ou menos uma rotina de como é que tem que ser o dia dela. Então foi para a escola de manhã, voltou, conversa com a criança. Que horário que para você é melhor estudar? Você prefere almoçar e começar a estudar? Você prefere sentar, descansar um pouco e aí depois estudar? Então tá, foi isso que você escolheu? Então você tem das 2 até as 4 para fazer o seu dever de casa. Dentro desse horário, a gente vai negociar aquilo que fique melhor para você, né? A gente limita, mas a gente dá um pouquinho de escolha para a criança. Então, você tem que tomar banho. Você tem que tomar o banho antes do jantar, né? Se você vai tomar o banho 4 horas da tarde, se você vai tomar o banho 6 horas da tarde, se você vai tomar o banho 7 horas, a criança vai definir isso aí, mas ela tem que cumprir aquilo que ela se propôs a fazer. Né? Quanto mais possibilidade a gente vai dando também para a criança, na hora que a gente precisa segurar um pouco mais e limitar, é um pouco mais fácil, porque ela percebe que, tá bom, vai, aonde deu para ceder, minha mãe cedeu. Se ela tá falando que aqui não tem jeito... E também ela sentir aquela responsabilidade e se sentir, assim, importante, né? Empoderado com aquilo ali. Olha, eu posso escolher... E aí a gente precisa ficar atento para não ficar aquela coisa assim, você já foi tomar banho? Já tomou banho? Ó, tá dando a hora de você tomar banho, hein? Você não foi tomar banho ainda. Criança não tomou banho na hora que ela se propôs, né? Não fez o combinado, tem a consequência lá dela, que depois a gente vai conversar entre a família e ver o que é que vai acontecer, né? Não tomou banho na hora, também não vai assistir, não vai mexer no celular antes de dormir, né? Então, nos direitos e os deveres, as consequências continuam. Mas eu acho que vale a pena, porque quanto mais a criança participar, mais aquilo faz sentido para ela. Senão fica aquela coisa, mas por que eu tenho que estudar logo depois que eu almoço? Se eu fico com sono, eu fico cansada. E se eu descansar ali meia horinha, eu me concentro um pouco melhor, né? Isso varia um pouco também. Né? Tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que funciona melhor durante o dia, tem gente que tem mais ânimo e tal. A gente pode entender, né? Entender essas... aqui a Lili perguntou, gostaria de saber se precisa ter um horário para tomar banho, né? Porque meu filho sempre chora e ele tem 3 anos. A gente tá falando isso aqui, 3 anos já é bem menor, né? Horário certo não tem, é aquilo que eu falei, vai funcionar melhor aí, é o que vai funcionar melhor dentro da tua família, né, de ver. E daí com as crianças um pouquinho menores, por exemplo, que elas ainda também não têm essa noção de horário de relógio igual a gente, né, de tem que tomar banho das 4 às 5. Eu costumo dizer, para as crianças menorzinhas, a gente tem que tentar evitar fazer perguntas que ela possa responder sim ou não, sabe? Então, se a gente fala assim para ela, vamos tomar banho agora? Ela pode falar, não. E a gente fala, mas por quê? Ah, porque eu não quero. E aí a briga vai. Então, aqui em casa, eu já falo para mim assim, quem que você vai querer levar para o banho hoje com você? Qual boneca que você vai querer levar hoje, agora para o chuveiro? Daí ela não vai escolher se ela vai ou não tomar banho, mas ela vai escolher que brinquedo que ela quer levar para o banho com ela. Né? Sim, então, também uma maneira de tornar aquilo mais agradável, né? Não só ser um comando, né? Hora de tomar banho. Ela tá participando, ela tá ali escolhendo alguma coisa, mas ela tá fazendo dentro daquilo que a gente acha que funciona melhor pra gente naquela hora. Mesma coisa com roupa. A minha tá numa fase muito de que se eu deixar, ela abre o guarda-roupa dela e pega a roupa que ela quiser, só quer andar de fantasia, quer pôr meia calça no calor absurdo, né? Então eu falo, não dá, mas aí eu separo sempre 2, 3 e falo, ó, dessas, qual que você quer colocar? Né? Sim. Porque eu acho que quando a gente deixa a criança escolher um pouco, é isso que eu falo, quando a gente precisa segurar mais e não, agora não tem conversa, eu acho que é mais fácil. Quando a gente fala não o tempo inteiro, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, para a criança começa a não fazer mais sentido, né? Então para ela praticamente não tem nada que seja assim, né? Praticamente não tem nada. Aquela historinha, aquela piadinha do cachorrinho que achava que chamava não, né? Porque tudo que ele ia fazer, os donos fazem não. Fica um pouco nisso para criança, né? Para criança é só não. Então, e cuidar também para não podar muito assim, né? As emoções e a própria personalidade. Isso é uma coisa que a gente vai fazer outra live sobre isso, tá? Nas próximas semanas sobre perfil comportamental.
Muito Bacana. interessante a gente entender qual é o perfil dos nossos filhos. Gente, eles não são iguais a nós. Não, E eu, quando eu descobri isso a respeito do meu filho, para mim foi libertador. Porque a gente fica muito naquela coisa de querer que ele seja igual, sabe? Tu quer que faça o que tu faz, tu quer que goste do que tu gosta. E as crianças, claro, têm coisas que são a respeito de educar e de ensinar, mas tem coisas que são da personalidade. Uns são mais rápidos, uns são mais lentos, outros são mais sim. introspectos, outros mais extrovertidos. Então, isso aí, mas isso não é que dá outra live aqui. A gente vai trazer Mas foi uma. aquilo que eu sei, né, pensa, assim, a questão de valores. Quando a gente está dentro do que a gente acredita que é certo, dentro dos valores em que a gente foi criado, né? Quando a gente faz, quando a gente age sempre de acordo com isso, a forma de fazer as coisas a gente pode mudar, né? Não precisa ser assim que é assim que tem que funcionar e a forma de fazer a gente pode mudar. Que é mais ou menos também um pouco como acontece às vezes com pai e mãe, né? Que aquilo a mãe faz de um jeito, o pai vai fazer de outro, mas se o Com objetivo certeza. lá na frente for o mesmo, né? Se Foram eles mesmo. estiverem E cada um tem tentando a sua maneira de fazer e tá a bem, né? maneira Tá de ótimo. agir, né? Até porque ia se tornar muito sem graça o mundo se todo mundo fosse igual, né? Se todo mundo seguisse os Isso. mesmos padrões, fizesse as mesmas coisas. Gente, tá maravilhosa essa live, mas nós estamos chegando Oh, perto de 1 hora e o Instagram vai nos derrubar. E a gente não vai quer perder fechar. essa live aqui, porque aí a gente perde se ele nos derrubar. Então, a gente quer agradecer, assim, de coração a presença da Flávia, o bate-papo Eu que maravilhoso agradeço. e Eu que todas que agradeço. entraram aí para escutar, para fazer parte desse bate-papo e contribuíram com as perguntas. Espero que a gente tenha, né, Flávia, ajudado aí um pouquinho que seja, quem Sim, tinha sim. alguma E Fê, dúvida. ó, fico à disposição. Se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, se quem quiser me mandar, a gente responde depois. Tá bom? Estou à Muito disposição. obrigada. O pessoal também mandem no Tá? nosso direct. Sigam a Flávia lá. Flávia, né, o teu perfil tem coisas maravilhosas. A gente está sempre seguindo aí Que bom, e sempre obrigada. tem temas maravilhosos. Então, sigam lá a Flávia também. E semana que vem tem mais. A gente tem toda semana aí tá com novidades e convidados e assuntos super legais. E essa live vai ficar no nosso blog, tá, gente? www.minidini.com.br/blog, tá? Agora ela vai estar disponível aí por 24 horas, mas a gente vai disponibilizar lá também para que vocês possam assistir a qualquer outro momento, indicar para as amigas também. Combinado? Muitíssimo obrigado, uma excelente Imagina, tarde para obrigada. todo mundo. Vocês. Beijão. Beijo, obrigada. Até a próxima. Até, beijo. Tchau.